Nunca se ouviu falar em um livro tão extraordinário quanto o livro apócrifo do Apocalipse de Elias. No livro, fala-se em detalhes como serão os dias de aflição da humanidade, que estão reservados para os tempos finais citados na Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse. No apócrifo, é citado a vinda de Enoque à terra, ao invés do profeta Moisés, naquele grande evento que é citado nas Sagradas Escrituras, o surgimento das duas testemunhas do Apocalipse. Também é citado o Anticristo, o falso Messias, o sofrimento dos justos, a ressurreição dos mortos, o grande dia do juízo final, bem como a vinda do Messias e o surgimento de um novo céu e uma nova terra. Quais seriam os mistérios escondidos no livro apócrifo do Apocalipse de Elias? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e surpreenda com as informações contidas neste misterioso livro apócrifo. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sem dúvidas, a Bíblia Sagrada é um livro que contém inúmeros enigmas da humanidade. Informações que ao longo do tempo incomodou a elite dominante e que até o presente momento ainda incomoda, uma vez que o que nela está escrito são coisas relacionadas ao mundo espiritual. Informações que, se colocadas em práticas, podem trazer grandes mudanças ao mundo que vivemos. Porém, sabemos que o mundo jaz no maligno, e com certeza os seres das trevas de modo algum querem que a informação seja dissipada aos demais habitantes do planeta Terra, porque eles sabem que as informações podem transformar o planeta de uma vez por todas. E isto não seria interessante aos desígnios das trevas. Seria esta a causa de muitos livros serem boicotados, alterados, removidos ou ao mesmo tempo destruídos? Muitos livros foram removidos das Sagradas Escrituras e taxados pela elite como heresias, uma vez que certas informações seriam inapropriadas ao sistema. Livros que contêm informações sobre eventos que hoje acontecem foram suprimidos, tais como o livro apócrifo de Enoque, onde menciona-se seres do imenso espaço sideral. No entanto, outro livro que é considerado apócrifo e não aceito pela elite é o livro do Apocalipse de Elias. Um livro que levou o nome do profeta Elias, mas de fato não foi escrito por ele. Quais seriam os segredos escondidos neste poderoso livro apócrifo? O livro do Apocalipse de Elias será direcionado a vocês na íntegra, para que assim possam tirar maior proveito do conteúdo, e assim chegue ao vosso conhecimento sem deturpações. A palavra do Senhor revelou-se em mim. Filho do homem, dize a esse povo: por que acumulais pecados sobre pecados? Por que entristeceis a Deus, o Senhor que vos criou? Não ameis este mundo nem as coisas que nele existem. A glória do mundo pertence ao demônio, e dele também é a sua dissolução. Lembrai-vos de que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, é cheio de compaixão para conosco. Ele deseja libertar-nos do cárcere do tempo presente. Muitas vezes, o demônio desejou que o sol não mais brilhasse sobre a terra e que a terra não mais produzisse os seus frutos.
Ele quis qual chama devorar os homens, e rugindo caminhava de cá para lá, como um leão, para estraçalhá-los. Por isso, o Deus da glória teve piedade de nós, e enviou seu Filho a este mundo, para que ele nos salvasse da prisão. E quando ele veio a nós, não se revelou na forma de anjo, nem de arcanjo, nem de qualquer outra potestade, mas comportou-se muito mais como um homem, para nos remir. Por isso, sede seus filhos, da mesma forma como ele é o vosso Pai. Lembrai-vos de que no céu ele já vos tem preparado os tronos e coroas, com as seguintes palavras: Vós todos que me ouvis, receberei esses tronos e essas coroas. Eis que fala o Senhor: eu escreverei o meu nome na fronte dos que são meus, e assinalarei com um selo a sua mão direita. Então eles não sentirão mais fome e não terão mais sede. O filho do pecado nada poderá contra eles, nem os tronos se lhe oporão, mas ao contrário, eles caminharão com os anjos até a minha cidade. Os pecadores, porém, ficarão consternados, não passarão pelos tronos. Os tronos os agarrarão e os submeterão a si, porque os anjos com eles não se aliam, tendo eles se tornado estranhos à sua morada. Ficai atentos, vós os sensatos da terra, aos falsos profetas, que são numerosos no final dos tempos. Eles vos ensinarão doutrinas que não são as doutrinas de Deus, subverterão as leis divinas. Eles que da noite fazem o dia quando dizem: o jejum não existe, Deus não o ordenou. Eles se afastam da aliança e privam-se das promessas divinas. Estas, porém, repousam por todos os tempos ancoradas na fé. Não deixei, portanto, que eles vos corrompam. Lembrai-vos de que o Senhor, que criou os céus, ordenou o jejum para o bem dos homens, em vista das suas paixões e desejos que estão em luta convosco, a fim de que o maligno não vos domine. Um jejum puro eu instituí, disse o Senhor. Aquele que jejua sempre não peca. Nele não se encontram nem ciúmes, nem discórdia. Aquele que é puro pode então jejuar. Aquele, porém, que jejua sendo impuro, aborrece ao Senhor, também aos anjos, e assim reserva sofrimentos para a sua alma, pois acumula sobre si muita ira para o dia da ira. Eu estabeleci um jejum puro para aqueles que possuem um coração puro e mãos puras. Ele apaga os pecados, cura as enfermidades, afasta os maus espíritos e tem força até junto ao trono de Deus. Os pecados também são perdoados pela oração, a oração pura. Quem de vós vai ao campo para tornar-se merecedor de alto apreço pelo seu trabalho, sem levar consigo os instrumentos necessários? Quem vai à guerra para lutar sem levar uma couraça? Por acaso, aquele que avança sobre ele não o matará? Descumpriu dessa forma os planos do seu rei. Da mesma forma, ninguém deve dirigir-se ao templo com um coração cheio de dúvidas. E aquele que, ao orar, hesita, procede como inimigo de si próprio e põe-se em desacordo com os anjos. Guardai, pois sempre com um coração confiante no Senhor, para que tudo possais ver com clareza. Assim, nem os reis assírios, nem o colapso dos céus e da terra, nem todas as forças do Hades poderão levar de vencida os meus. Assim diz o Senhor: eles não se abalarão diante das muitas lutas. Se virdes um rei que se levanta ao norte, sabei que é o rei dos assírios. Portanto, o rei da prevaricação. Ele espalhará numerosos conflitos de guerra sobre o Egito. A terra será de golpe mergulhada em gemidos, e raptados serão os vossos filhos. E muitos naqueles dias desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. E então surgirá um rei do ocidente. Ele será chamado o Rei da Paz. E ele caminhará sobre o mar, como um leão a rugir. E então matará o rei da prevaricação.
Também, por toda a terra do Egito, ele tomará vingança da guerra e do derramamento de sangue. E ele promoverá a paz a partir do Egito, mas fará um presente enganoso. Dará a paz aos que são santos, dizendo: o nome do Senhor é absolutamente único. Restabelecerá a honra dos sacerdotes de Deus e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Deus e se afastará das cidades egípcias de maneira astuciosa, sem que estas percebam. Ele contará os lugares sagrados, avaliará as imagens dos ídolos pagãos, contará os seus tesouros e lhes designará sacerdotes. Depois disso, mandará prender os sábios da terra, bem como os grandes dentre o povo, e os fará transportar à capital, junto ao mar. Naqueles dias, as cidades egípcias estarão em lamentos. Já não se ouvirão as vozes dos comerciantes nem dos compradores. Dissolver-se-ão os mercados das cidades egípcias. De repente, os egípcios chorarão e desejarão a morte. Mas a morte fugirá deles, nada mais querendo deles saber. Naqueles dias, eles fugirão para o alto dos rochedos e se atirarão para baixo, exclamando: caiam sobre nós, mas não hão de morrer. Recrudescerá naqueles dias um tormento diferente sobre toda a terra. O rei ordenará a captura de todas as mulheres que amamentam e as mandará vir agrilhoadas à sua presença, para que deem as tetas aos dragões, e que estes suguem todo o sangue dos seus peitos. Depois disso, serão elas entregues às chamas da fornalha. E qualquer que seja a calamidade das cidades, ele ainda ordenará que sejam capturadas todas as crianças com menos de 12 anos e sejam lançadas às chamas. Então, a parteira da região lamentar-se-á junto aos recém-nascidos. Erguerá os seus olhos ao céu e dirá: por que motivo estou eu aqui, ajudando as crianças a virem ao mundo? As estéreis e as virgens, porém, se alegrarão e dirão: agora cabe a nós alegrar-nos porque não temos filhos, pois nossos filhos estão no céu. Naqueles dias, levantar-se-ão 3 reis da Pérsia e levarão consigo os judeus do Egito. Transportá-los-ão para Jerusalém, e ali os haverão de estabelecer. Sabei, então, que haverá discórdias em Jerusalém, quando vós, os sacerdotes da terra, havereis de rasgar as vossas vestes. Pois então não demorará a vir o filho do pecado, e naqueles dias o sem-lei aparecerá nos lugares sagrados. Naqueles dias os reis persas fugirão na luta contra os reis assírios. 4 reis lutam contra 3. Durante 3 anos eles permanecerão naquele lugar, até levarem embora o tesouro do templo. Naqueles dias, escorrerá o sangue de Cós até Mênfis, e o rio do Egito será tingido de sangue, de sorte que durante 3 dias não se poderá beber de suas águas. Ai da terra do Egito e dos seus habitantes! Naqueles dias, levantar-se um rei, numa cidade chamada Cidade do Sol. Toda a região será assolada, e todos fugirão para Mênfis. Os reis persas, no 6º ano, utilizar-se-ão de um ardil em Mênfis e matarão o rei da Assíria. Os persas tomarão vingança em todo o país, mandando matar todos os pagãos. Mandarão também que se reconstrua o templo sagrado e darão donativos dobrados para a casa de Deus. Eles dirão: o nome do Senhor é único. Todo o país prestará homenagem aos persas. E aqueles que não perecerem no infortúnio dirão: o Senhor nos enviou um grande rei, para que o país não se torne um deserto. Durante 3 anos e 6 meses, o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Então os vivos dirigir-se-ão aos mortos, dizendo: levantai-vos e permanecei conosco nesta tranquilidade. No 4º ano do reinado daquele rei, manifestar-se-á o filho do pecado, e ele dirá: eu sou o ungido. Conquanto não o seja, não acrediteis nele.
Quando o ungido vier, ele o fará numa forma semelhante a uma pomba, e virá cercado de uma coroa de pombas, e flutuará nas nuvens do céu, precedido do sinal da cruz. Todo o mundo presenciará esse espetáculo, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Assim ele virá, e todos os seus anjos estarão com ele. O filho do pecado procurará então manter-se firme nos lugares sagrados. Ele dirá ao sol: cai, e ele cairá. Depois dirá: brilha, e ele brilhará. Dirá: escurecei, e ele escurecerá. E ele dirá à lua: fica da cor do sangue, e ela obedecerá. Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se fora em terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem. Fará os cegos verem e purificará os leprosos. Curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos, operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava. Apenas não poderá ressuscitar os mortos. E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem. Tem pernas finas. Na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos. O crânio completamente calvo. E as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso das suas mãos, manchas de lepra. Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram. Ora é velho, ora volta a ser jovem. Ele se transforma nos seus traços. Só não pode mudar os sinais da sua cabeça. Por esse meio, podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. A Virgem Tabitá ouvirá dizer que o desavergonhado se mostrou nos lugares santos. Ela envolver-se-á no vestido de abisso e segui-lo-á à Judéia, maldizendo-o até Jerusalém. Desavergonhado, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então, o desavergonhado voltar-se-á cheio de ira contra a Virgem e persegui-la-á até o ocidente. Chupará o seu sangue ao cair da noite e o derramará sobre o templo. Mas este sangue será salvítico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á viva e o maldirá com estas palavras: ó tu desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma nem sobre meu corpo. Eu vivo perenemente no Senhor. Sobre o templo derramaste o meu sangue. Ele serviu de salvação para o povo. Mas eis que Enoque e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos. E então eles descerão dos céus para lutar contra ele e assim falarão: não tens vergonha de insinuar-te junto aos santos? És para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornaste um inimigo dos habitantes do céu, inimigo dos habitantes da terra. Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos anjos. És o tempo todo um estranho. Tu te precipitaste do céu como a estrela da manhã. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depunha contra ti. Não tens nem um pouco de vergonha de aproximar-te de Deus, sendo tu um demônio. Ao ouvir isso, o desavergonhado se enfurecerá e entrará em luta contra eles, na praça da grande cidade, durante 7 dias. Mortos eles, jazerão 3 dias e meio na praça, à vista a todo o povo. Mas no 4º dia, eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo. Ó grande imprudente, filho do pecado, não tens o menor pejo de desencaminhar o povo de Deus, tu que por ele nada sofreste? Não sabes que nós vivemos no Senhor, para te contradizer sempre que disseres: eu os venci? Nós nos desvestiremos da carne corporal e haveremos de matar-te. Tu, porém, naquele dia não conseguirás abrir a boca para falar, pois nós somos constantemente fortes no Senhor. Tu, porém, és inimigo de Deus para sempre. O desavergonhado ouvirá isso e encher-se-á de rancor.
e voltará a bater-se contra eles. A cidade inteira estará presente e assistirá. Mas eles, naquele dia, proferirão exclamações de júbilo ao céu e resplandecerão sob as vistas de todo o povo e de todo o imundo. E o filho do pecado não conseguirá eliminá-los. Ele se enfurecerá com o país e procurará infligir danos ao povo. E assim perseguirá todos os santos que, juntamente com os sacerdotes do país, serão acorrentados e arrastados para longe. Ele os matará. Os seus olhos serão perfurados com pontas de ferro. O couro das suas cabeças será arrancado, e arrancadas serão as suas unhas, uma por uma. Derramará nos seus narizes lixívia e vinagre. Aqueles, porém, que não se sujeitarem a suportar as torturas do rei fugirão com o seu ouro para a beira dos rios e dirão: transportai-nos para o deserto. Então, como que entorpecidos, eles adormecerão. O Senhor acolherá junto de si seus espíritos e suas almas, e suas carnes se converterão em pedras e nenhum animal as devorará, até o último dia da prestação final das contas. Eles haverão de ressuscitar e encontrar lugar de repouso, mas não no reino do ungido, como aqueles que suportarem até o fim. Sobre estes dirá o Senhor: eu os farei sentarem à minha direita. Eles serão agraciados antes dos outros. Eles vencerão o filho do pecado, presenciarão a dissolução dos céus e da terra, e receberão os tronos e as coroas, com grande esplendor. Naqueles dias serão escolhidos 60 justos. Armar-se-ão da couraça de Deus e se apressarão a ir para Jerusalém, a fim de lutar contra o desavergonhado, dizendo: tu praticaste todas as grandes obras que um dia foram realizadas pelos profetas, mas os mortos tu não pudeste ressuscitar, porquanto sobre as almas não tem poder algum. Por isso é que reconhecemos em ti o filho do pecado. O desavergonhado ouvirá isso, encher-se-á de furor, e ordenará que se ateie fogo aos altares, e que os justos sejam maniatados e lançados sobre eles, para que ardam. Naquele dia, o coração de muitos se revoltará contra ele. Acudirão à sua presença exclamando: este não é o ungido. Pois o ungido não mata os justos e não persegue os amantes da verdade. Não procura ele muito mais convencê-los com sinais e obras prodigiosas? Naquele dia, o ungido terá compaixão dos seus, e dos céus enviará os seus anjos. Estes serão em número de 64.000, e cada um deles terá 6 asas. A voz deles fará estremecer os céus e a terra, ao entoarem o canto de louvor. E todos aqueles em cuja fronte está escrito o nome do ungido, em cujas mãos está impresso o seu sinal, tanto grande quanto pequeno, serão recebidos sobre suas asas e subtraídos à cólera dele. Então Gabriel e Uriel formarão uma coluna de luz e irão à frente deles para a terra santa, e os farão comer da árvore da vida, e os cobrirão de vestes brancas. Os anjos os protegerão. Não sofrerão sede, nem passarão fome, nem poderá o filho do pecado ter qualquer poder sobre eles. Naquele dia, a terra haverá de tremer, e o sol escurecerá. Então, a paz e o espírito serão eliminados da terra. As árvores serão arrancadas e cairão. Os animais selvagens morrerão em pânico, e assim também os animais domésticos. Os pássaros cairão mortos no chão. A terra ficará completamente seca, e também secarão as águas do mar. Os pecadores sobre a terra suspirarão, dizendo: que nos fizeste, ó tu, filho do pecado? Tu que dizias: eu sou o ungido, quando na verdade és o filho do pecado. A ti mesmo não podes salvar, quanto menos a nós. Na nossa presença, operaste milagres falsos, a ponto de haver-nos afastado do ungido que nos criou. Ai de nós que te seguimos, ficaremos agora mergulhados na indigência e na fome. Onde está agora a presença de um justo, a quem possamos recorrer? Onde está quem nos instrui, para que possamos invocá-lo?
Agora seremos esmagados pela ira, pois acreditamos no desobediente contra Deus. Fomos aos lugares mais fundos do mar, mas não encontramos água. Cavamos o leito dos rios até 16 côvados, igualmente não encontramos água. Diante disso, o desavergonhado naquele dia cairá em gemidos, dizendo: ai de mim que o meu tempo esgotou-se. Eu diria que o meu tempo não haveria de passar. Agora os meus anos passaram a ser meses, e os meus dias voam como granulos fugídios de poeira. Agora encaminho-me convosco para a perdição. Voai imediatamente para o deserto. Agarrai os ladrões, matai-os, trazei para cá os santos. Por amor a eles a terra produza frutos. Por amor a eles volte também o sol a brilhar sobre a terra. Por amor a eles, torne o orvalho a descer sobre a terra. Os pecadores então caíram no choro, dizendo: tu nos afastaste de Deus. Se tens a capacidade, levanta-te e persegue-os. Então ele apanhará as suas asas de fogo e voará na perseguição dos santos. Lutará contra eles mais uma vez. Os anjos ouvirão a batalha e acorrerão do alto e o atacarão com muitas espadas. Naqueles dias, o Senhor, ao ouvir o tumulto, ordenará os céus e a terra com grande ira que se incendeiam. As chamas levantar-se-ão da terra a 72 côvados de altura, e consumirão os pecadores e os demônios, como se fossem caniços. Naquele dia haverá um julgamento justo. As montanhas e a terra responderão por si. Os maus dirão: ouviste hoje a voz de algum homem que não chegou ao julgamento do Filho de Deus? Os pecados de cada um comparecerão à sua presença, da forma e no lugar em que foram cometidos, tanto os pecados diurnos como os pecados noturnos. Entretanto, os justos observarão os ímpios que serão castigados, vendo-os reunidos aqueles que outrora os perseguiram e aqueles que outrora os entregaram à morte. Os pecadores, por sua vez, ficarão olhando os lugares reservados aos justos, e onde lhes será concedido a recompensa. Naquele dia será concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia o Senhor julgará os céus e a terra. Julgará aquele que nos céus e a terra já se foram. Julgará também os pastores do povo, e os interrogará sobre o rebanho. Este ser-lhe-á entregue sem exceções. E então descerão Enoque e Elias, desvestir-se-ão da carne do mundo, e cobrir-se-ão das vestes do Espírito. E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão, sem que ele possa abrir a boca. Naquele dia ele será aniquilado na presença dele, diluir-se-á como o gelo ao fogo. Ele será esmagado como um dragão, sem que possa dar um suspiro, e ser-lhe-á dito: passado é teu tempo, serás agora eliminado, juntamente com aqueles que em ti acreditaram, e serão arremessados nas profundezas do abismo, e este desmoronará sobre eles. Naquele dia virá o ungido, o Rei procedente do céu, junto com todos os santos, e ateará fogo à terra, e o fogo permanecerá sobre ela por 1000 anos, por ter sido ela dominada por pecadores. Ele criará um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio. Então ele reinará com os santos, enquanto sobe e enquanto desce. E os santos também estarão o tempo todo com os anjos e com o ungido, durante 1000 anos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!